para a nossa meditação nessa oportunidade. Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 5. Mateus, capítulo número 5. Nós leremos os versículos 10, 11 e 12. Completaremos assim a exposição em todas as bem-aventuranças. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, leitura dos versículos de 10 a 12. Eu farei a leitura e peço que os queridos se atentem por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Feche os olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Santíssimo Deus, eterno, bondoso e poderoso Pai, nós oramos ao Senhor nesse instante no qual acabamos de ler a Sua palavra, e o nosso pedido é para que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, nos capacite a compreendermos a verdade da Sua palavra e a compreendermos também o que essa verdade exige de cada um de nós, para que possamos viver de acordo com o Seu querer. Santíssimo Deus, incomode os nossos corações. Aqueles que estiverem desanimados, fortaleça-os. Aqueles que estiverem necessitando, ó Pai, do auxílio do Senhor para continuarem firmes no caminhar, que o Senhor firme os seus passos. Senhor, não nos permita voltar às nossas casas da mesma maneira que nós venimos. Seja conosco, fale aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, tenho certeza que boa parte de vocês, se não a totalidade, vira e mexe conhece algum tipo de pessoa, principalmente cristãos, que dizem que são o tempo todo perseguidos por tudo e por todos, e vivem a se lamuriar, a reclamar, a realmente tecer várias e várias páginas de lamentações acerca do porquê eles são perseguidos e como eles são perseguidos. Reclamam por estar sofrendo injustiças. Porém, quando nós vamos observar um pouco mais a fundo, nós percebemos que esses cristãos, eles são voltados para a fofoca a respeito de todo mundo, são pessoas caloteiras, soberbas, altercadoras e principalmente fingidas. O que essas pessoas consideram como perseguição, a palavra de Deus vai nos instruir a compreendermos como retribuição. É por isso que nessa oportunidade eu convido os queridos a meditarmos acerca do que verdadeiramente significa a justa perseguição que é explicada aqui por Jesus, e como nós, mesmo em meio a todos os problemas, as dificuldades dessa perseguição, podemos ter nossa firme esperança em Cristo Jesus. Mas antes de entrarmos nesse assunto propriamente dito, é importante entendermos o conceito de perseguição neste contexto, para que possamos então entender como ela se aplica a nós. Neste contexto, é importante nós entendermos que Cristo não está se referindo a alguém que é perseguido por dar motivos carnais por isso, ou seja, por aquelas pessoas que desobedecem à lei, por aquelas pessoas que de alguma forma vivem constantemente dando motivos para as pessoas, de forma justa, estarem as perseguindo, as punindo, retribuindo as suas ações que são completamente inadequadas. Não se refere tão pouco à perseguição por ser uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que é constantemente uma pessoa que vai dar uma resposta dura, uma pessoa que vai se achar melhor do que as outras, uma pessoa que vai se colocar num pedestal em comparação com as demais pessoas. Cristo não está dizendo por pessoas que são perseguidas por isso, não por pessoas belicosas ou pecadoras. A perseguição que é movida por essa insensatez, ela não é estimulada dos irmãos, pelo contrário, ela é rechaçada. Cristo, na verdade, vai instruir a nós abandonarmos esse tipo de situação, e Ele faz isso nas bem-aventuranças anteriores,
para que nós possamos então entender qual é realmente o sentido da perseguição que Cristo aponta como motivo de felicidade. O apontado não é também o fanatismo religioso, ou de alguma forma uma postura de crente ita, que tudo é pecado, nada pode, tudo tem que ser afastado, e nós temos que viver uma redoma de vidro, afastados do mundo, porque senão nós vamos ser contaminados. Não é dessa forma também. Antes, essa bem-aventurança refere-se a ser perseguido por ter prazer em se humilhar diante de Deus e não se gabar de forma nenhuma disso. Na verdade é o inverso. É nós termos prazer em sermos pequenos e não vemos problema nisso. Não vemos qualquer tipo de empecilho em vivermos assim. Dessa forma, meus irmãos, caso você não tenha percebido, essa virtude não fala sobre sofrer para receber notoriedade, mas sobre ser rejeitado por não se adequar aos padrões do mundo. E é diante disso que eu convido os irmãos a vermos uma ideia central nessa bem-aventurança e nesses versículos que acabamos de ler, que é: o justo sofrimento comprova nosso celestial chamado. E nós vamos ver algumas razões pelas quais o justo sofrimento comprova nosso celestial chamado. E a primeira razão é porque há diferença manifesta entre o cristão e o ímpio. Eu não sei você, mas eu sempre que vou no mercado e vou comprar alguma coisa que nunca comprei antes, eu pego as marcas ali que fazem saltar nos olhos e vou comparando ali o que uma tem de vantagem, o que a outra tem de vantagem, principalmente o preço. E aí, quando eu olho lá as vantagens, desvantagens, o custo-benefício, eu então escolho uma ou outra. Em algumas oportunidades, nem tem comparação. É tão melhor uma em comparação com a outra que você escolhe logo a que é melhor. Quando nós estamos falando, meus irmãos, a respeito da diferença entre o cristão e o ímpio, a diferença é gritante. Não é similar, é oposto. O verdadeiro cristão é oposto ao ímpio, mas muito além do que nós podemos ver com os nossos olhos. Não se limita ao exterior. E eu vou explicar aos irmãos o porquê. O cristão, meus irmãos, não é alguém que é parecido com o ímpio, tirando a fisionomia, e tem uma característica aqui ou outra ali que o diferencia. Não. O cristão verdadeiro, ele, por ter o cinto da sua vida mudado, ele é completamente oposto ao homem que vive no pecado. Dessa forma, quando nós percebemos o que Cristo nos recomenda, é para que nós nos preparemos para a perseguição, justamente por vivermos de forma diferente, mas de uma forma diferente que irrita aos ímpios. Não no sentido proposital, de você ser realmente uma pessoa que fica espizinhando, o tempo todo a gente provocando, desejoso de procurar um motivo para as pessoas não gostarem de você. Não. O que Cristo está dizendo é que nós precisamos nos preparar para a perseguição, porque o Evangelho que nos alcançou e que nós pregamos é um Evangelho que é afrontoso, porque nos ensina a dar outra face, nos ensina a nos humilhar, nos ensina a reconhecermos que nós não somos nada. E isso para o mundo é inadmissível, isso para o mundo é irritante. Se você, ao invés de desejar ser grande, procura ser pequeno, para o mundo isso é como você o agredir, é como chamar para a briga realmente. O estabelecido aqui, meus irmãos, é nós vivermos demonstrando essa diferença abissal que existe entre nós e aqueles que não são verdadeiramente servos de Deus. Basta que você analise que, se nós fôssemos olhar de forma mais delicada, nós não seríamos de forma nenhuma criticados, perseguidos, injuriados, difamados, se fizéssemos o que o mundo aplaude. Pelo contrário, nós seríamos aplaudidos, seríamos reverenciados, seríamos entendidos como pessoas a serem imitadas. O que é dito aqui é para nós compreendermos que nós seremos perseguidos por fazermos o que é certo, mesmo quando o mundo não tem prazer algum em viver dessa forma. É justamente por esse motivo que a felicidade ela não é a retribuição à perseguição, quando você está fazendo alguma coisa errada puramente. Entenda que Cristo está dizendo que não há felicidade em você ser perseguido por dar motivo injusto para isso. Se você é caloteiro, se você é fofoqueiro, se você é altercador, se você é uma pessoa difícil de lidar e as pessoas te perseguem, não existe louvor nenhum nisso, meu irmão.
Não existe qualquer tipo de aplauso, de reverência, qualquer tipo de bênção do Senhor sobre a sua vida para te estimular a viver dessa forma. Pelo contrário, há instrução para que você mude, para que você mude a sua forma de viver. Tanto que o versículo de número 11, ele vai dizer exatamente isso. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Não está dizendo por causa de vocês serem perseguidos, mentindo sobre vocês, injuriados, de alguma forma nesse sentido. Ser cristão, meu irmão, se você não entendeu até hoje, é ser imitador de Cristo Jesus. Não de uma igreja, não de um pastor, não de uma ideologia, não de qualquer homem sobre a terra, mas única e exclusivamente de Cristo. Por isso, quem é verdadeiramente cristão, normalmente não é popular no mundo, normalmente não é de forma alguma aplaudido pelas pessoas ímpias. Basta nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, que era odiado por seu próprio povo, e principalmente pelas autoridades que deveriam estar agradecidas por ter o Messias tão aguardado. Na verdade, ele era odiado por aqueles que diziam servos, mas eram falsos religiosos. Quem vive em humildade, decência, empatia, amor abnegado, jamais será aplaudido pelo mundo, porque o mundo deseja que nós demonstremos o pecado em nossos corações, e não que nós lutemos contra ele. Aí você vai dizer, poxa, mas do Dalai Lama, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e tantas outras pessoas que foram reconhecidas em redes sociais por estarem fazendo aquilo que o mundo aplaude, e essas pessoas, elas não são dignas então deste reconhecimento por estarem fazendo o correto? Meus irmãos, basta que nós percebamos o que vem depois deste reconhecimento que o mundo dá. Essas pessoas começam então a ter inveja desses homens, dessas mulheres que destacam pela sua humildade, pelo espírito nobre que está servindo à humanidade, e começam a fazer comentários jocosos, começam a fazer piadinha, começam a desmerecer aquilo que deveria ser estimulado. Ou vai dizer que você nunca ouviu alguém referir-se a Jó e a sua paciência de forma totalmente pejorativa? Quantas vezes nós ouvimos dessa forma, meus irmãos? O que aqui está sendo dito é que o nosso comportamento, demonstrando a diferença entre nós e os ímpios, comprova o nosso celestial chamado. Ou seja, nós não vamos reduzir a nossa vivência, a nossa vida, somente aqui. Nós vivemos para sermos testados, sermos aprovados diante de Deus. Por isso, meu querido irmão, se você está sendo perseguido não por motivos carnais, mas unicamente por seu compromisso em viver a diferença em Cristo, lembre-se que o mesmo Senhor que nos chamou nos sustentará e fará com que na glória eterna, todo este sofrimento de agora seja remunerado, e por hoje, no hoje, o nosso coração seja confortável. Não desanime. Se vocês têm sido perseguidos por aqueles que não têm prazer em Cristo e tentam te desestimular a continuar apegado ao seu Senhor, entenda como um sinal para você continuar firme no seu caminho. Não esmoreça. A perseguição dos ímpios é prova de que nós estamos no caminho certo e de que o nosso chamado não é terreno, mas unicamente celestial. Confie e espere no seu Deus. A segunda razão, meus irmãos, pela qual nós podemos compreender que a nossa vida ela demonstra essa diferença e nós de fato somos chamados para essa diferença em Cristo Jesus, onde o justo sofrimento comprova o nosso celestial chamado, é justamente porque nós enquanto cristãos temos uma vida que é dirigida por Cristo Jesus. É interessantíssimo nós observarmos alguém que se dedica inteiramente a alguma área da vida e se dedica a ponto de moldar a sua vida em todas as suas áreas, em todas as áreas, para que culmine exatamente uma área específica. Eu explico melhor. Se você nunca parou para observar, o fisiculturista vai fazer com que cada refeição, cada período de descanso, momento de lazer, exercício e relacionamentos que possua seja voltado para o ajudar a cada vez mais evoluir na musculação, no fisiculturismo. E para isso ele vai deixar de comer algumas coisas, de ir a alguns lugares, de falar com algumas pessoas, de estar realmente fazendo algumas coisas,
para que ele continue firme, para cada vez mais evoluir. Quando nós dizemos que a mente do cristão é dirigida por Cristo, é exatamente esse sentido. Cada refeição, cada relacionamento, cada atitude, cada pensamento, cada palavra nossa deve ter o intuito de nos fazer evoluir cada vez mais em semelhança a Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que quando nós entendemos dessa forma, nós percebemos que aquele que verdadeiramente foi alcançado e transformado pelo Evangelho vive para Cristo, em pensamento, ação e palavra. Deste modo, não sobra de forma alguma tempo para defender qualquer outro interesse, seja ele político, religioso ou pessoal. Nós vivemos para Cristo e é somente isso. Não sobra tempo para mais nada, é somente para Cristo Jesus. Você consegue perceber a referência que essa beatitude traz para as nossas vidas? Essa bem-aventurança, ela não está falando a respeito de como nós vamos nos tornar mais populares diante dos outros homens, mas de como nós podemos atrair deles o reconhecimento de que nós nos importamos mais com Deus do que com eles. O foco não é no perseguido, não é em nós, ou no sofrimento dessa perseguição, mas o motivo por trás dela, ou seja, a imitação de Cristo. Quando Cristo disse que é por causa dele a perseguição, meus irmãos, fica claro para nós que o que nós temos que defender não é o nosso eu, não é de forma alguma as nossas preferências, não é o nosso ego, mas unicamente o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, a presente beatitude aponta para aqueles que são perseguidos por viverem como Cristo viveu, não no sentido físico. Você não precisa de ir para um deserto, usar as roupas que ele usou, calçar as sandálias que ele calçou, mas você precisa ter o mesmo sentimento que ele possui e sempre possuirá, de submissão ao Pai em relação ao plano salvífico, à economia da Trindade, no sentido que Cristo, mesmo sendo Deus, se esvaziou da sua glória para, de acordo com a vontade do Pai, estar nos salvando. Por isso, meus irmãos, primordialmente, o que nós temos aqui é Cristo exigindo que nós reconheçamos que não somos bons o suficiente. Cristo foi odiado porque ele vivia de uma forma humilde entre pessoas orgulhosas. Cristo foi odiado porque seu modo de viver era diferente das pessoas da sua época. E hoje, pelo mesmo motivo, as pessoas também nos odiaram. Um mundo pautado pela aparência, pelo status, fará com que cada vez mais nós sejamos destacados por sermos diferentes, ao buscarmos as coisas dos céus e não as coisas da terra. A perseguição citada, meus irmãos, deve ser entendida como uma gama muito grande de possibilidades, não ser restringido de forma alguma às perseguições físicas, constrangimentos morais. Nós devemos entender que são circunstâncias que podem nos levar até mesmo a ter risco de morte. É entendermos, quando nós olhamos para a história da igreja, principalmente a igreja primitiva, onde os cristãos nada fizeram, e acusados por Nero de ter incendiado Roma, agora eles são perseguidos, e quando eles davam sorte, eles eram somente mortos. Os que permaneciam vivos tinham peles de animais costuradas à sua própria pele, e depois eram lançados no circo de Roma para fugirem de animais famintos, para servir de entretenimento para a plateia romana. Muitos outros eram colocados em estacas ao longo das estradas romanas, recebiam piche sobre o seu corpo, e depois era criado fogo para eles servirem de iluminação para todos os transeuntes que por ali estavam. Estes irmãos nada fizeram a não ser viver como Cristo viveu, e foram odiados, foram perseguidos a ponto de correrem risco de morte. Se você ainda não percebeu, meu querido, a presente beatitude é a culminação de todas as outras bem-aventuranças, de forma mais particular do anterior, de sermos pacificadores, porque o que está aqui em jogo é exatamente a ira, o desgosto, o ódio gerado no coração daqueles que nós, por imitarmos a Cristo Jesus, tentamos pacificar, tentamos trazer paz, tentamos trazer realmente o que recebemos, a paz com Deus. Compreenda que a perseguição revela que somos realmente semelhantes a Cristo Jesus, e revela ainda o nosso destino final, pois aqueles que vivem como o Senhor viveu, irão para as moradas celestiais, garantidas por Ele em seu sacrifício vicário. Portanto,
diante dos sofrimentos que você possa possuir hoje, em razão unicamente da perseguição por viver como Cristo, não desanime, não desista, não pare de perseguir a retidão diante do Senhor. O sofrimento ele pode durar toda a sua vida, pode sim, mas a recompensa em Cristo Jesus será entregue durante toda a eternidade. O sofrimento é um contínuo em toda a vastidão da nossa existência com o Senhor nos céus. Pense simplesmente que o prazer ele não está no sofrimento, meu irmão. Nós não somos chamados para o masoquismo ou sadomasoquismo de forma alguma. Nós somos chamados para termos prazer não no sofrimento, mas na razão dele, que é sermos iguais a Cristo Jesus. Portanto, entenda que, assim como Cristo nos prometeu, no dia adequado, no retorno triunfante dele, ele extirpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haveremos mais motivos para chorarmos, para nos entristecermos, apenas alegria exultante no nosso Senhor e Salvador. Por isso, meu irmão, confie, persista e aguarde no bom Senhor, naquele que prometeu e cumprirá, remunerar a todos nós. E por último, mas não menos importante, a terceira razão pela qual o justo sofrimento revela o nosso chamado celestial é porque a mente do cristão possui ideais dos céus. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta, que você já viu algum cartaz promovendo algum pastor, apóstolo ou semideus que já visitou 9 vezes o inferno, que deu tiro no demônio, que jogou truque com o diabo e ganhou, e ganhou também imunidade, lá vai um monte de coisa. Tenho certeza que você já viu alguém com um currículo mais ou menos assim, e que as pessoas ficam assim: poxa, tem que lá ver esse cara, rapaz, o currículo desse homem é invejável, é um homem que tem que ser admirado. Meus irmãos, o que Cristo está nos recomendando é que o currículo do verdadeiro cristão não é assim, não é algo para nos elevar, mas é algo para nos diminuir, é algo para nos fazer realmente cada vez mais cônscios do quanto nós somos pequenos. O currículo que importa para o cristão é outro. É só você olhar, no mundo é cheio de pessoas assim, que tudo gira, que acreditam que tudo gira em torno da sua autopromoção, de entenderem que realmente a cada instante eles vivem unicamente para si. E quando nós vemos a palavra de Deus nos recomendando a entender que a nossa recompensa não é essa, mas é outra, como diz o versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A nossa recompensa, meus irmãos, não pode ser de forma alguma a admiração dos homens. Não poderia ser de forma alguma. Cristo não se sacrificaria apenas para a gente ser aplaudido pelos homens, meus irmãos. Cristo se sacrificou para nós termos paz com Deus, e isso é infinitamente melhor do que a aclamação de qualquer plateia que você possa imaginar. É justamente por isso que nós buscamos não a nossa autopromoção, mas unicamente a promoção de Cristo e do seu Santo Evangelho. Esses versículos 11 e 12 que completam essa beatitude, eles servem para nós compreendermos que Cristo está preparando os seus discípulos em primeira mão, para que eles saibam: olha, vocês vão ver como eu vivi, e vocês vão sofrer o que eu também sofri, e vocês vão sofrer como aqueles que me anunciavam sofreram. Eles estavam sendo preparados para o sofrimento que viria sobre as suas vidas. Entenda que o que está sendo descrito, meu irmão, não é de forma alguma o anúncio de um sofrimento por você ser um santarrão, de ser uma pessoa que tem um narizinho em pé porque se acha melhor do que todas as outras, a última bolacha do pacote, o crente mais crente de todas as eras. Não é. O que Cristo está dizendo é para você ser justo, ou seja, viver os ideais dele e não os seus. Se você nunca parou para pensar, Daniel não era exibido pela sua justiça, mas mesmo assim foi perseguido. Davi, ele não fez nada para se autopromover e foi perseguido por Saul. Abel, ele simplesmente obedeceu a Deus ao devolver as primícias e assim foi perseguido por Caim. Eles não fizeram nada para se promover, mas a inveja, o ódio das outras pessoas trouxeram muitos prejuízos às suas vidas.
Se o nosso viver em Cristo é aplaudido pelos ímpios, meus irmãos, tem alguma coisa errada. Mas tem alguma coisa errada. Seja porque o aplauso não é sincero, ou seja porque ele é motivado por outra coisa. Porque se nós vivemos como Cristo viveu, o mundo nos odeia, nos rejeita, não nos quer perto, porque não compactuamos com o que eles entendem. Nós não vivemos da forma que eles vivem. Porém, guarde certo no seu coração, que por mais que você sofra injustiças, por mais que você sofra perseguição, não devolva na mesma moeda. Há uma diferença muito grande entre o cristão e o ímpio, que é Cristo Jesus. E Cristo Jesus nos ensina a não devolvermos na mesma moeda, porque nós somos diferentes, porque nós somos paz com Deus e somos pacificadores. Por nossos ideais serem diferentes, meus irmãos, nós não devemos também ficar ressentidos com relação ao sofrimento que estamos recebendo, a perseguição que estamos sofrendo. Esse ressentimento é aquele que fica remoendo o nosso coração e a gente fica, poxa, mas estou sofrendo por causa disso, nossa, todo mundo está vendo ali ao fundo e tal, se for fazendo isso, não, vocês vão ver também, uma hora Deus vai pesar a mão, vocês vão ver também, não é justo isso não, tantas pessoas quanto eu, porque justamente eu. E as pessoas ficam lamuriando. A recomendação de Cristo é entender que a perseguição, que é injusta, é motivo de nós nos sentirmos agraciados pelo privilégio de sermos perseguidos não por nossa causa, mas pela causa de Cristo Jesus, unicamente por Cristo Jesus. Eu não estou de forma alguma, meu irmão, te instruindo a um comportamento masoquista ou sadomasoquista, mas a entender que o entendimento dessa virtude, assim como das anteriores, é que a vingança, se é que ela é adequada, ela não virá de você, virá do Senhor. E Ele sim, da forma que Ele entende como adequado, no tempo que Ele entende como adequado, pesará a mão sobre essas pessoas. Entenda que o prazer e a perseguição não vem dela mesma. Ela não vai trazer prazer ao seu coração, não tem como. Mas um glorioso sentimento de ser indigno, de ser perseguido por causa de Cristo, unicamente por causa de Cristo. A perseguição, se você ainda não entendeu, ela deve trazer tristeza ao seu coração, com certeza, porque é ruim, não é prazeroso, meu irmão, não é, de forma nenhuma. A perseguição por si só é algo horrendo, não tem como de forma alguma isso proporcionar alegria. Afinal, nós somos carne, a gente sente, a gente padece. Mas o motivo pelo qual nós estamos sendo perseguidos, esse sim, deve trazer alegria aos nossos corações, deve nos fazer exultar, deve nos fazer realmente jubilar, porque nós estamos sendo perseguidos, não por causa da nossa atitude pessoal, mas pela nossa submissão a Cristo Jesus. Assim como nos é recomendado em Mateus 10,16, o famoso texto sobre sermos prudentes, como sermos simples como as pombas e prudentes como a serpente, é exatamente nesse sentido. Nós devemos de maneira correta vivermos simples, pacatos, mas ao mesmo tempo estarmos de olho aberto, porque a perseguição por vivermos assim virá. A gente não pode ser ingênuo achando que não vai ter retribuição do mundo, vai ter sim, mas ao mesmo tempo podemos saber que junto do sofrimento virá fortalecimento do Senhor, para garantir que continuemos no caminho adequado, porque o prazer não é sofrer, o prazer é ser digno do sofrimento por causa de Cristo Jesus. Nós somos chamados, meus irmãos, para entendermos que devemos sim estar preparados para o sofrimento, mas não devemos nunca querer abraçá-lo e pedir que venha sobre as nossas vidas, por mais que alguns entendam como um currículo invejável todas essas coisas. Não. E seja preparado quando ele vier, mas se possível, evite. O nosso corpo, ele sofre aqui, meu irmão, sofre sim, mas a nossa mente, ela é nutrida lá nos céus, não aqui na terra. Nós somos embaixadores do Senhor, meus irmãos, nós pertencemos a outro país. O pagamento do embaixador, por mais que ele esteja em outro país, é da sua terra natal, e na moeda da sua terra natal. Nós, meus irmãos, temos o nosso pagamento, tivemos o nosso pagamento em Cristo Jesus. E como se isso não bastasse, a salvação em Cristo Jesus, no tempo adequado, o Senhor fará com que nosso galardão
seja entregue a nós durante toda a eternidade. Nós já fomos salvos, meus irmãos. Além disso, independente do que seja esse galardão, glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Nós não precisamos de uma teologia do sofrimento para romantizar as perseguições que os verdadeiros servos do Senhor sofreram e sofrerão. Tudo isso é horrível, meus irmãos. Não temos como trazer algum tipo de eufemismo às decapitações e trucidações que os nossos irmãos sofrem, como é o exemplo no Oriente Médio. Não temos como romantizar, pintar com algo belo. Não é. É triste, doloroso, mas jamais em vão. Porque o sangue dos mártires jamais deixará de frutificar em Cristo Jesus. Não é em vão. Não romantize o sofrimento. Não romantize de forma alguma. Mas ao mesmo tempo, não tema. Pois o Senhor que permite também fará com que o seu resultado seja a exultação na glória eterna. Não tema a morte, meu irmão. Não tema a perseguição, independente de como se manifeste. Porque é maior aquele que nos guarda do que aquele que nos proporciona algum tipo de flagelo. Sofreremos muito por imitar a Cristo Jesus, mas por pouco tempo, pois no retorno triunfal do nosso general, nós teremos a oportunidade de rendermos glórias a Ele, e o nosso sofrimento cessará, para iniciar o nosso tempo de gozo, de alegria, de felicidade na eternidade com o Senhor. Não pertencemos a este mundo, e por vivermos de acordo com a nossa pátria celestial, nós incomodamos os ímpios, a ponto de nos odiarem, de desejar que nós sejamos longe, porque vivemos na direção de Cristo e não nos nossos corações pecaminosos. Por isso, meu irmão, viva para a glória do Senhor, e se necessário for, esteja para morrer por este ideal, porque na graça do Senhor, todo o sofrimento causado por vivermos em submissão a Ele não ficará sem a justa remuneração para nós e sem a justa retribuição para os nossos algozes. Confie no Senhor, descanse nele, e em meio ao sofrimento motivado por viver unicamente para Cristo Jesus, saiba que o Senhor te sustenta, o Senhor te guarda, e no momento certo, para cessar todo o sofrimento, te dará o galardão, a recompensa pela sua firmeza, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso com Ele até as últimas consequências. Maranata, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Feche seus olhos. Quero orar por você nesse instante. E se você está sofrendo algum tipo de perseguição injusta, algum tipo de constrangimento por viver unicamente por Cristo Jesus, se o seu coração está machucado, porque homens que não servem ao Senhor tentam te espezinhar, te menosprezar, ore ao Senhor, pedindo por força, por firmeza em meio ao sofrimento. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, nós oramos ao Senhor porque a Sua palavra é muito clara às nossas vidas. Nós somos chamados, Senhor, para imitarmos ao Seu Filho Jesus Cristo. E muitas vezes nós somos rechaçados, humilhados, injustiçados, não porque damos motivos carnais para isso, mas simplesmente porque estamos vivendo como Seu Filho viveu. Ó Pai Celestial, nós sabemos que é doloroso, sabemos que é pesado, que é desgastante, que é humilhante, e nós não nos envergonhamos disso, ó Pai. Pelo contrário, nós somos gratos por esse privilégio. Mas de igual modo, ó Pai, nós somos fracos, nós não temos forças em nós mesmos para vencermos todos esses flagelos, todas essas situações. Por isso nosso pedido não é para que retire o sofrimento, mas para que nos dê firmeza em meio a ele, para que nós não envergonhemos o nome do Senhor, mas que o nosso sangue, assim como foi o sangue de vários mártires ao longo da história, sirva para alcançar muitas outras vidas através da pregação do seu Evangelho. Nós não queremos reconhecimento de homens, nós não queremos aplausos do mundo, nós não queremos de forma alguma, ó Pai, algum tipo de retratação dessas pessoas. Nós queremos a glória do Senhor, mesmo que isso puxe as nossas vidas.
O nosso desejo, ó Pai, não é de forma afoita abraçarmos o sofrimento, mas é de que, se ele nos chegar, estarmos prontos para glorificarmos o seu nome, mesmo em meio ao nosso sofrimento. Firme os nossos passos, ó Pai, e mesmo se nos difamarem, mesmo se nos injuriarem, se nos perseguirem, se nos maltratarem, por amor ao Senhor, que o seu Santo Espírito fortaleça os nossos corações para continuarmos no caminho do Senhor, porque isso comprova que o nosso chamado é celestial e não terreno. Tem misericórdia das nossas vidas, firme os nossos passos, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.